Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Sempre que é hoje, né, na quinta, eu gravo no carro, porque é mais correria, então daqui a pouco eu tô entrando no trabalho aqui, eu gravo antes, tá bom? O importante é todos os dias estarmos estudando. Mas esse capítulo aqui, o capítulo 40, ele ensina muita coisa, pena que é na correria aqui para ensinar, mas tem muitas coisas profundas aqui. Por exemplo, Alma está ensinando seu filho acerca da ressurreição, porque ele estava preocupado em relação aos pecados dele, como que ia ser depois da ressurreição. E aí Alma, ele compartilha com ele, ó, uma coisa eu sei, ou seja, ele está dando certeza, ele vai ensinar algo aqui bem importante, que é acerca o que acontece, né, com a alma entre o espaço da morte e a ressurreição, até ressuscitarmos. Então ele vai compartilhar com o filho dele o que é que acontece com a alma, né? Nesse sentido, o espírito, né? Nós temos um corpo e temos um espírito nesse corpo, né? O corpo sem o espírito é morto, né? É o que acontece na morte. O corpo ele vai para baixo da terra, né? É enterrado aí, é sepultado, e o espírito ele volta para Deus, conforme nós estudamos ontem. E aí então a gente vai compartilhar aqui o que a alma vai compartilhar com o seu filho Corianto. Então a gente parou no versículo 10, vamos continuar aqui no versículo 11, que diz assim: ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa esse corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta àquele Deus que lhe deu vida. Então aqui mostra, né, que o espírito ele continua vivo e ele é levado à presença de Deus, tá bom? Aqui nós temos outra escritura que colabora com isso, lá no Velho Testamento, que é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volta à terra. O pó se referindo aqui ao corpo, né? Porque o nosso corpo foi feito do pó da terra. O pó volta à terra, como era. E o espírito volta a Deus, que o deu. Então, assim como o corpo volta para a terra, porque veio da terra, o nosso espírito volta para Deus, porque foi dado por Deus, tá bom? Então, é uma separação do corpo e o espírito. E aqui a gente não precisa supor que a gente vai estar literalmente na presença de Deus, porque literalmente vai ser no dia de julgamento. A gente tem isso lá ensinado em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz: porque todos devem comparecer entre o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o que foi feito no corpo, bem ou mal. Então está falando aqui do juízo final. No final nós seremos julgados por Deus, estaremos na presença de Deus. Então aqui quando ele fala que o espírito volta a Deus, o sentido é que nós vamos para um lugar preparado por Deus, né? Nós chamamos de mundo espiritual, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre uma divisão, né? Paraíso e prisão, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é como se nós tivéssemos elevado em espírito. A gente tem dificuldade hoje em dia de sentir as coisas de Deus por conta da carne. Então a gente tem que vencer a carne para sentir, tá bom? Então, quando a gente estiver fora desse corpo, as coisas é como se nós estivéssemos mais próximos ainda de Deus, tá bom? Então é esse o sentido aqui. Vamos continuar o texto aqui, versículo 12. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, e um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristeza. Então ele chama o mundo espiritual, primeiramente ele fala de um local chamado paraíso. Aqui eu estou falando local, mas aqui ele está falando estado, né? Porque não necessariamente tem que ser uma divisão, tá bom? Mas eu acredito, como a escritura fala, que assim como é desse lado, será do outro lado. Por exemplo, existem lugares aqui há uma separação entre os justos e injustos. Existem lugares que os injustos não entram, né? Um exemplo disso é no templo. A gente tem que fazer uma entrevista, guardar certos mandamentos. Então existem lugares na onde os justos podem entrar, mas os iníquos não. Assim também existem lugares entre os iníquos que os justos não entram também, né? Então tem ambientes que nós não entramos.
Então, assim como é aqui, também é lá do outro lado. Mas aqui ele está falando do estado de descanso como um estado, é uma qualificação mental, tá bom? Um estado de paz. E aqui, principalmente, né, para quem que passa pela morte com muitas dores, dificuldades, isso é, de certa maneira, um livramento. É uma maneira de encontrar paz e descanso para os labores e aflições dessa vida. Então aqui ele compartilha como um estado, tá bom? Ele continua aqui, versículo 13. E então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte na porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, aqui é interessante, né, que ele fala desse lugar para os iníquos, né, como um estado também, tá bom? E aqui ele não fala, porque fizeram o mal, né? É porque preferiram fazer o mal, né? Pecado todo mundo tem, todo mundo erra, mas aqui é algo proposital, que eles não quiseram mudar, tá bom? Então aqui ele fala que preferiram praticar o mal, como uma escolha mesmo, tá bom? Então eles não têm parte do Espírito do Senhor porque preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se do seu corpo, o corpo espiritual, né? Porque aqui está falando do espírito. Bom, aqui não precisa também literalmente dizer, né, assim, o inimigo está lá no mundo espiritual. Não é isso que está ensinando aqui. O que está ensinando, né, é que, de acordo com o que vivemos, o inimigo tem poder sobre nós. É isso que está falando. Se a pessoa só faz o mal, ela está sob a influência do inimigo, tá bom? É como se o inimigo tivesse poder sobre ela. Eles serão atirados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, lamentação, ranger de dentes, e isso em virtude de suas próprias iniquidades, sendo levados cativo pela vontade do diabo. Ele continua aqui no versículo 14, dizendo, 14 em diante. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e em um estado de espantoso e terrível expectativa de ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanece em um estado, assim como o justo no paraíso, até a hora da sua ressurreição. Então ele está falando o que acontece, né, com a alma, com o espírito nesse período. Ele vai para o mundo espiritual, né, lá tem um estado que é o estado de paraíso, que é uma condição da própria alma, né, e o dos iníquos é um tormento mental, por não ter guardado os mandamentos de Deus, por saber que existe um Deus e não ter guardado os mandamentos dele, tá bom? Então ele está falando de um estado aqui. Ora, há alguns que entenderam que esse estado de felicidade, esse estado de miséria, antes da ressurreição, era a primeira ressurreição. Sim, admito que isso possa ser chamado de ressurreição. A elevação do espírito e da alma. Aqui que é o seguinte, né, que fala sobre entrar na presença de Deus, né, que o espírito volta para Deus. É a elevação do espírito, tá bom? De estarmos mais próximos do Senhor. E conforme nós lemos as escrituras, quando a pessoa está em pecado, ela não quer estar na presença de Deus. Então isso se torna um tormento. Estar mais próximo do Senhor se torna um tormento. Agora, se a pessoa foi perdoado de seus pecados, procurou viver os mandamentos de Deus, então ela se sente muito à vontade na presença de Deus, tá bom? Então aqui ele continua. A elevação do espírito da alma e sua indignação para a felicidade ou para a miséria, de acordo com as palavras que foram ditas, tá bom? Então aqui a gente vê a condição no estado de paraíso e estado de prisão. Versículo 16 em diante aqui. Diz assim: eis que novamente foi declarado que há uma primeira ressurreição. Sim, ele falou que isso, né, poderia ser considerado uma ressurreição, porque a gente se eleva no espírito, tá bom? Mas ele mesmo vai falar que a ressurreição mesmo é o contrário da morte. A morte é a separação do corpo e o espírito, há uma divisão. E a ressurreição é o contrário, é o oposto disso, é a união do espírito com o corpo. Só que dessa vez não morrerá mais, tá bom? Vai ser um estado eterno, a ressurreição. Então aqui ele diz, uma ressurreição de todos aqueles que existiam ou que existe
ou que existirão até a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele está falando que todas as pessoas vão ressuscitar, tá bom? Todos os que viveram antes de Cristo, da época de Cristo, os que ainda vão nascer, nós, todos vão ressuscitar. Ora, não supomos que essa primeira ressurreição de que é mencionada desta forma possa ser a ressurreição da alma e a designação para a felicidade ou miséria. Tu não podes supor que seja esse o significado. Aqui, né, como ele está falando sobre o mundo espiritual, né, sobre o estado de paraíso, estado de miséria, ele está falando, alguns até podem considerar esse estado de elevação como uma ressurreição, mas não é a ressurreição, você não pode supor isso, é isso que ele está explicando para o filho dele aqui. A ressurreição, conforme eu estou explicando, é o espírito e o corpo voltarem e unir-se para sempre, tá bom? Isso que é a ressurreição. Ora, não te digo que a alma e o corpo daqueles que foram mencionados, tanto iníquo como justo, serão todos reunidos de uma vez. Basta dizer que todos se levantarão. Em outras palavras, sua ressurreição dar-se-á da ressurreição daqueles que morreram depois da ressurreição de Cristo. Então ele fala que não há ressurreição antes da ressurreição de Cristo, tá bom? Então ele não diz também que todo mundo vai ressuscitar ao mesmo tempo, conforme nós estudamos na mensagem de ontem. Paulo mencionou, né, que primeiro vão ressuscitar os que são de Cristo, tá bom? Então existe uma ordem na ressurreição também. Ora, meu filho, não afirmo que a ressurreição deles ocorra na ressurreição de Cristo, mas eis que esta é a minha opinião. Aqui é interessante, né, que ele coloca a opinião dele. E ele é assertivo aqui na opinião dele, tá bom? Mas é interessante que a gente tem que ver quando é doutrina, o que ele está falando, e que é a opinião dele aqui. Tá bom? No caso, a opinião dele aqui realmente é uma doutrina, porque já está confirmado, tá bom? As coisas que ele vai falar aqui acerca da ressurreição. Então, a respeito da ressurreição, ele fala, não afirma que todo mundo vai ressuscitar juntamente com Cristo. Porque após a ressurreição de Cristo, já começou a ressurreição, a primeira ressurreição. A gente vê lá em Mateus 27, se eu não me engano, 52 o versículo, né? Tô falando de cabeça aqui, eu acho que é isso. Que lá fala que após Jesus Cristo ressuscitar, muitos santos que dormiam, que é um eufemismo para dizer que estava morto, né? Dormir é o sinônimo da morte, ressuscitaram e apareceu na cidade santa e foram vistos por muitos. E entre esses que morreu e ressuscitou, acredito que também era João Batista também ressuscitou. Então, muitos desses ressuscitaram, tá bom? Então, a ressurreição já começou, mas o que a alma está dizendo aqui, ó, não afirmo, meu filho, que todo mundo vai levantar depois da ressurreição de Cristo de uma vez só, tá bom? O que nós aprendemos é que na segunda vinda de Cristo vai haver a ressurreição, né? Os mortos vão se levantar, então é isso. Então ele continua aqui, que a alma e o corpo do justo serão reunidos na ocasião da ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao céu. Mas não afirmo isso será na ocasião da sua ressurreição ou depois. Digo apenas que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e um estado da alma de felicidade ou miséria, até a hora designada por Deus para os mortos se levantarem do corpo, e a alma serem reunidos e levados à presença de Deus para serem julgados segundo suas obras. Então aqui novamente ele fala sobre ser levado à presença de Deus para ser julgado. E isso depois da ressurreição, entendeu? Então ele está falando sobre a ressurreição aqui, que todos vão ser ressuscitados, mas nem todos no mesmo tempo, nem todos na mesma ordem. Continua 23, né? E continua assim: a alma será restituída ao corpo, e a alma sim, e todos os membros e juntas serão restituídos ao corpo, sim. Nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas em sua própria perfeita estrutura. Então, se uma pessoa não tem braço ou perdeu um braço, na ressurreição ela vai ter esse braço, vai ter a perna, vai ter a saúde total ali. E agora, meu filho, esta é a restauração que foi anunciada pela boca do profeta. E então os justos resplandecerão no reino de Deus. Mas eis que é horrível a morte sobre os iníquos, pois morre quantas coisas pertinentes à retidão. Aqui ele está falando que embora todos vão ressuscitar, tá bom?
Mas os iníquos vão ressuscitar, mas vai haver um afastamento da presença de Deus. Não vão poder viver com Deus. Então, para eles, né, é como se não houvesse uma ressurreição para estar com Deus, porque não vão estar com Deus. Esse é o sentido aqui, mas todos vão ressuscitar. Eu vou ler de novo, é o último versículo aqui, versículo 26 de Alma 40. Então ele diz assim: mas eis que uma horrível morte sobrevirá sobre os iníquos. Então, apesar deles terem ressuscitados, eles vão sofrer uma morte que é a morte espiritual, que é a morte do afastamento da presença de Deus, tá bom? Pois morre quantas coisas pertinentes à retidão, porque eles são impuros, e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. São, porém, expulsos e designados a partilhar dos frutos de seus labores e de suas obras, que foram más. Eles bebem os resíduos de uma taça amarga, né? Então, esse é o estado da ressurreição dos iníquos. Vão ressuscitar sim, mas vão morrer espiritualmente, viver afastado da presença de Deus. Tá bom? Desculpa a correria, eu já tenho que entrar para trabalhar, mas esse capítulo até merecia, né, um pouquinho mais de atenção, mas devido à correria aqui não dá para trazer muitas outras escrituras para compartilhar. Mas é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.